Amém, irmãos? Graça e paz. Hoje nós vamos começar o nosso estudo sobre o tema da igreja primitiva. É uma parte do estudo das Escrituras que é muito importante para nós, como cristãos, conhecermos sobre a história da igreja primitiva, o estilo de vida que os cristãos do primeiro século viveram. Isso traz para nós muita motivação para nós vivermos a vida cristã nos parâmetros das Escrituras em nossos dias. Então, a igreja primitiva, a palavra igreja é o início da nossa reflexão. Vamos falar um pouco sobre o significado da palavra igreja. Então, no estudo diz, a palavra igreja vem do grego eclésia, ou eclesia, como aparece aí, a pronúncia lá é eclésia, que tem origem em kaleo, que quer dizer chamado ou convosco. É também descrito por alguns autores como chamados para fora, que o conceito de igreja se refere à ideia de que Jesus chamou pessoas para fora de um mundo de pecado e trouxe essas pessoas para a sua congregação, a sua igreja, para que essas pessoas pudessem, libertas do pecado, servirem a Deus. Então, na literatura secular, eclésia referia-se a uma assembleia de pessoas, mas no Novo Testamento a palavra tem sentido mais especializado. A literatura secular podia usar a palavra eclésia, para denotar um levante, um comício, uma orgia ou uma reunião para qualquer finalidade. Mas o Novo Testamento, o NT, emprega eclésia com referência à reunião de crentes cristãos para adorar a Cristo. Como é importante nós percebermos o significado da palavra, A palavra eclésia, eu estou trazendo mais essa pronúncia, que é a parte mais, como aparece no original grego, de uma maneira, uma pronúncia portuguesada, as pessoas pronunciam eclesia, ou eclésia, mas eu gosto mais de trazer dessa forma, eclésia. Ela é uma palavra que tem um valor de coletividade, certo? Representa congregação, assembleia, ajuntamento de pessoas. Antes do Novo Testamento, essa palavra ela era muito usada no contexto político da época. Era muito comum as autoridades, os governantes das cidades-estado, as cidades gregas que eram autônomas, eles chamavam os cidadãos daquela cidade para fora da cidade. Eles se reuniam fora dos muros da cidade, dos portões da cidade, e ali eles faziam a sua congregação, um ajuntamento de pessoas para discutirem propostas político-administrativas para o funcionamento daquela cidade. E aí, como o próprio autor coloca aqui, na literatura secular, ela denotava qualquer levante, ou seja, qualquer reunião de pessoas, podia ser um comício, podia ser qualquer agrupamento de pessoas reunidas para qualquer finalidade. Mas no Novo Testamento, a palavra, ela limita o sentido a uma reunião de pessoas que se reúnem para adorar a Deus. Então, neste sentido, eclésia significa a congregação do povo reunido para adorar a Deus. É muito importante a gente
trazer essa ideia hoje, meus irmãos. Por quê? Porque nós temos vivido tempos em que, infelizmente, algumas pessoas têm tido um pensamento de igreja que distorce o pensamento original das Escrituras. A gente vê muito frases em nossos dias onde as pessoas dizem assim, não, a igreja somos nós, é o povo. A igreja não é templo. E quando a Bíblia está falando aqui de eclésia, ela não está falando de templo, ela está falando de povo, ela está falando de pessoas, só que ela está falando de pessoas reunidas. Hoje nós vemos as pessoas dizer assim, que nós, a igreja somos nós, mas para trazer um outro conceito que é estranho ao conceito das Escrituras, que nega o conceito das Escrituras, para dizer assim, não, eu posso ficar em casa, posso servir a Deus do meu jeito, eu não preciso fazer parte de um grupo, me congregar em um templo, porque templo não é igreja, igreja somos nós, então eu pertenço ao corpo espiritual de Cristo e posso servir a Deus do meu jeito, em casa, com as minhas visões de igreja, com as minhas interpretações da Bíblia, sendo dono da minha vida e não preciso fazer parte de uma congregação. Esse pensamento, ele é completamente equivocado. Ele é um pensamento que mostra uma alienação com respeito ao conhecimento do que a Bíblia traz para a igreja.